Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui, professor Wycliffe, passando para fazer essa aula, esse resumo sobre língua portuguesa, esses assuntos tão importantes, assuntos básicos, mas tão importantes para a compreensão da matéria, não é? A classificação silábica, o encontro vocálico, o encontro consonantal e a classificação da sílaba tônica. São palavras diferentes que não fazem parte do nosso cotidiano, né? A gente não tem o hábito de falar essas palavras constantemente. A gente só usa mais na escola mesmo, né? Então são palavras assim que trazem uma certa confusão. Os alunos não aprendem direito porque eles não conhecem essas palavras. Às vezes eles confundem o dígrafo com o dissílaba, com o ditongo, que são parecidos, trissílaba com tritongo, né? E confunde com a paroxítona, acham que paroxítona tem que ser trissílaba. Enfim, faz uma mistura de tudo isso aqui e acaba por ser prejudicados nos outros assuntos, né, que vêm posteriores a esse. Tá? Então vamos fazer essa aula aqui. Espero que a gente possa ajudar a todos que assistirem essa aula, né? Nós vamos falar de cada um deles e ver a diferença de cada um deles, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que eu estou gravando essa aula no dia 26 de abril de 2025 e eu vou fazer uma aula, um resumo desses conteúdos. Não vou fazer aprofundar, porque o objetivo aqui é para quem está começando a aprender esses assuntos, tá? O ideal seria para uma turma de terceiro, quarto, quinto ano, né? E posterior a isso, os que tiverem ainda dificuldade para entender isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que o aluno precisa saber, precisa entender, né, assimilar, são essas palavras. Não confundir uma coisa com outra. Saber que quando estamos falando de sílaba tônica, estamos falando de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Quando estamos falando de encontro vocálico, saber que pode ser ditongo, hiato, tritongo e assim por diante, né? Classificação silábica, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Encontro consonantal pode ser perfeito, imperfeito ou disjunto, que a gente vai ver daqui a pouco, e pode ser o dígrafo. Então o aluno não pode confundir uma coisa com outra, certo? Essa é a primeira orientação, tá bom? Você precisa, se você está aqui tentando aprender esses assuntos, você precisa se acostumar com essas palavras e não confundir uma com as outras, tá bom? Então vamos lá. Uma observação aqui sobre a questão da separação silábica, que ela é importante também, mas eu não vou comentar aqui sobre a separação silábica, porque assim, como está aqui, existem algumas regras que orientam a separação silábica de palavras, não é à toa, não é de qualquer jeito, existem regras. Essas regras são absorvidas e entendidas facilmente à medida que estudamos as demais análises e classificações silábicas. O que é que significa? Significa que à medida que a gente for estudando o dígrafo, a classificação, os encontros vocálicos, a própria sílaba tônica, a gente vai assimilando aqui essa questão da separação silábica, né? A gente vai comentando, né? Então, vamos passar para a classificação silábica, certo? O que é classificar uma sílaba? O que significa isso? Essa é a primeira pergunta, né? O que significa classificar uma sílaba? A primeira informação que a gente precisa saber é que todas as palavras são formadas por partes ou unidades sonoras menores, que chamamos de sílaba. O que é a sílaba? São partes ou unidades sonoras. São as menores partes, as menores unidades sonoras de uma palavra, sílaba. Portanto, sílaba nada mais é do que uma parte
partir do som produzido numa palavra qualquer. De forma mais simples, podemos observar quantas vezes abrimos a boca para pronunciar uma palavra. Ou seja, cada vez que abrir a boca para pronunciar tal palavra, esse som será uma sílaba. De acordo com a quantidade de sílabas numa palavra, podemos classificar da seguinte forma. Então, como vocês podem ver aqui, tem 4 palavrinhas, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que está repetindo aqui essa palavra, sílaba, sílaba, sílaba e sílaba. A única coisa que vai mudar é essa parte aqui. A primeira vai ter monos, dis, tris, polis, tá? Então eu gosto de mostrar aos alunos que esse mono, dis, tris, polis, nós podemos transformar numa música, uma musiquinha, para você lembrar, né, que esse vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o 2, o 3 e o 4. 4 mais, na verdade. 4 mais. Mono, dis, tris, polis. Mono, dis, tris, polis. Mono, dis, tris, polis. Você fica repetindo isso, daqui a pouco você se acostuma com essas palavras diferentes, tá? Mono, dis, tris, polis. E o resto? O resto é a sílaba, sílaba, sílaba e sílaba. Então a primeira vai ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá? Vamos fazer uma coisa aqui antes da gente continuar. Esse dis, lembra qual número? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Lembra o 2, né? Di. O tris, lembra qual número? Lembra o 3. Só sobrou polis para 4, monos para uma coisa, tá? Então, se monos é uma coisa, e aqui está dizendo que é sílaba, vai ser uma o quê? Uma sílaba. O dis, lembra 2, vai ser 2 o quê? 2 sílabas. 3, que lembra o 3, aliás, o tris, que lembra 3, vai ser 3 o quê? 3 sílabas. E o polis, que lembra o 4, vai ser 4 o quê? 4 sílabas. Lembrando que é 4 mais. 4 sílabas ou mais. Então você fica repetindo mono, dis, tris, polis e você vai se acostumando com essas palavras, tá? Mas a grande pergunta, o que isso significa? Significa a monossílaba ocorre quando uma palavra possui apenas um som, uma única pronúncia. Abre a boca apenas uma vez. Isso é a monossílaba. Um som, uma única pronúncia, abre a boca uma só vez. E quais são os exemplos? Eu coloquei aqui esses, mãe, sol, pá, mão, sim, não, som. Então perceba quantas vezes, você pode até olhar no espelho, quantas vezes você vai abrir a boca para falar essas palavras. Então, se você abrir a boca só uma vez, significa que todas essas palavras aqui, elas vão ser uma monossílaba. Monossílaba, ok? Certo. E, sabendo disso, vamos para a próxima. Se a monossílaba foi uma sílaba, a dissílaba vai ser o quê? A dissílaba ocorre quando uma palavra possui duas o quê? Duas partes. Dois o quê? Dois sons, duas pronúncias. Ou seja, abre a boca quantas vezes? 2 vezes para falar a palavra, certo? Então vamos olhar aqui o exemplo. A palavra casa. Abri a boca 2 vezes. Próxima, porta, mesa.
Hoje. Comer. Falar. Perceberam? Então, quando for abrir a boca duas vezes, quando for dois sons, duas pronúncias, nós chamamos de dissílaba. É uma palavra, são palavras que possuem duas sílabas, duas partes, dois sons que formam essa palavra, certo? Se monossílaba é 1, dissílaba é 2, trissílaba vai ser quantas? Lógico, né? Trissílaba é 3. Você já lembra logo, tri. Então, ó, ocorre quando uma palavra possui três partes, três sons, três pronúncias. Ou seja, abre a boca 3 vezes para falar a palavra. Por exemplo, cavalo, célula, janela, menina, escada, certo? Bem fácil, né? Então, toda vez que você encontrar uma palavra que tenha 3 partes, 3 sílabas, abriu a boca 3 vezes, vai ser uma trissílaba, ok? E, por último, muito fácil, né, esse conteúdo. Se monossílaba é uma sílaba, dissílaba é 2, trissílaba é 3, polissílaba vai ser o quê? Vai ser 4 sílabas, ou mais de 4 sílabas, 4 mais. Ocorre quando a palavra possui 4 ou mais de 4 partes, sons, pronúncias, ou seja, abre a boca 4 ou mais de 4 vezes para falar a palavra. Aí vamos aqui para os exemplos. Televisão. Foram quantas? Foram 4. Amadurecer. Foram quantas partes? 5 partes. Telefone. Quantas partes? 4. Próxima. Amizade. Quantas partes? 4. Esperança. 4 partes também. Se possui 4 partes, ou mais de 4 partes, é uma polissílaba, ok? É isso, gente. Essa primeira aula é essa classificação silábica. Na próxima aula falaremos sobre encontros vocálicos, ok? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.